Olá, boa tarde. Quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Jornal da Assembleia está no ar. O Estado de São Paulo registrou a apreensão de 1,5 tonelada de crack entre janeiro e julho deste ano. Esse número representa um aumento de 84% na comparação com o mesmo período de 2018. Por se tratar de uma estatística feita pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, esse índice abrange apenas apreensões feitas pelas polícias estaduais, ou seja, a civil e a militar. Registros de outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, por exemplo, não são computados para essa estatística. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Legislativo Paulista debate melhorias no transporte sobre trilhos no estado. Reunião da Comissão de Direitos da Pessoa Humana da Cidadania debateu os cuidados na recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos. Sessão solene no Parlamento Paulista celebrou o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A CPI que investiga possíveis irregularidades na construção da fábrica da FURP de Américo Brasiliense, que fica no interior paulista, realizou mais 2 oitivas. Foram 3 horas de depoimentos prestados aos deputados. E o repórter Maxwell Figueiredo acompanhou tudo. A ex-presidente do Conselho Deliberativo da FURP esteve no cargo entre os anos de 2009 e 2014. Terezinha de Jesus Andreoli foi questionada pela deputada Beth Saão do PT como o Conselho se portou diante das denúncias no contrato e construção da FURP de Américo Brasiliense e por que a fábrica não consegue acelerar o seu processo de produção, hoje abaixo da capacidade. Qualquer indústria farmacêutica, eu diria que independentemente de FURP ou até uma indústria privada, por vezes ela tem certas dificuldades com aspectos de insumos. O deputado César, do PSDB, fez críticas à gestão do Conselho e disse que o órgão era responsável por levar a FURP ao buraco. Eu tenho raiva de corrupção. Eu sou um cara anti-corrupto. Me responde primeiro, por que a senhora estava lá no Conselho Deliberativo e o consórcio das empresas levou o dinheiro nosso? De jeito nenhum o senhor considere que o Conselho foi passivo frente a todos esses problemas, a todas essas situações. Não foi assim, porque no âmbito administrativo, a FURP havia, sim, contestado muito, reduzido valores de uma maneira muito grande. Ao presidente da CPI, o deputado Edmir Chedi, Terezinha não soube responder quem pediu a retirada do reequilíbrio econômico-financeiro da pauta do Conselho. Quem pediu a retirada da pauta? Eu fico lhe devendo essa resposta. A senhora não lembra? Qual o motivo que retiraram da pauta? Porque nós queríamos mais subsídios. E por que ele voltou para a pauta? Foram várias reuniões. Dentre essas várias reuniões, nosso Conselho analisou os vários aspectos. Eu tenho toda uma sequência, eu estudei bastante o assunto, sim, porque isso já faz algum tempo e eu tive que rememorar as informações. Agora, detalhe de saber exatamente a pessoa que fez isto ou aquilo, me permita, mas a minha capacidade de memória não chega a tanto. Os deputados ainda ouviram Marco Antônio Peixoto. Ele representa a empresa que foi subcontratada pela Uniemp para gerenciar a obra de construção da FURP de Américo Brasiliense. No contrato original, quem deveria fazer a supervisão da obra era a própria Uniemp. Sublocou uma outra empresa de nome Ductor, da qual ele é também proprietário, sem poder fazer isso, para terceirizar um serviço de supervisão. Esse serviço de supervisão, para você ter uma ideia, das obras da FURP lá de Américo Brasiliense, só para supervisionar eles cobraram 9 milhões. Segundo o presidente da CPI, o depoimento do Marco Antônio trouxe um fato novo para a comissão. Então fica claro aí, ao nosso entender, pelo menos a CPI vem clareando uma situação que talvez o Ministério Público até hoje não tivesse a informação, é que realmente há um desencontro de quem fazia o gerenciamento
e que diz que não era devido o valor que o consórcio liderado pela Camargo Correia queria receber, e uma outra dizendo, não, pague, vamos todo mundo pagar. E aí aparece 2 delatores dizendo, tivemos que dar 20% de propina para o ex-secretário de saúde, que já é falecido, para o superintendente e diretoria da FURP. Melhorar e reconhecer a importância do transporte sobre trilhos para o estado de São Paulo. Esse assunto foi debatido aqui na Assembleia Legislativa e novas ideias vão ser sugeridas para a evolução do sistema. Aconteceu no Parlamento Paulista a reunião da FTAN com coordenação do deputado Ricardo Madalena, do PL. O principal foco da frente é remover os entraves para o crescimento do transporte metro-ferroviário, reforçar a qualidade e a importância de bons projetos e ainda propiciar um fórum de debate de propostas visando o estabelecimento de ações que contribuam para a expansão do transporte de passageiros sobre trilhos e a eficiência da mobilidade urbana no estado. Vamos discutir a respeito do VLT, que é muito importante para a população da Grande São Paulo, do próprio estado de São Paulo, e também o transporte de cargas e passageiros do nosso interior de São Paulo, da Grande São Paulo e da capital. Em pauta o projeto do VLT. A frente recebeu o senhor Luiz Alberto Fioravante, especialista em gestão de planejamento estratégico de empresas, com foco nos setores de transporte e energia. Tem várias cidades do Brasil que a via férrea passa no centro da cidade, é uma cicatriz urbana, e que é degradante, porque é um local feio, e com esta, vamos dizer, se você aproveitar essas vias para o VLT, você atrai investimento, melhora a questão imobiliária da cidade, quer dizer, você dá uma vida nova para a cidade. Também foi discutido as perspectivas para o transporte multimodal de cargas e passageiros em São Paulo. Foi apresentado o modelo alemão de integração e logística. São Paulo tem enfrentado grandes problemas de congestionamento nas rodovias, que as 10 rodovias que têm acesso à região metropolitana de São Paulo estão já em uma situação muito precária, quer dizer, não cabe mais caminhões e automóveis. Então a ideia é sair de um sistema 100% rodoviário para um sistema multimodal, onde os caminhões e os ônibus ainda vão desempenhar ainda vão ser os protagonistas, mas a gente vai ter um sistema mais eficiente, onde a gente traz os caminhões e os ônibus e consegue, com os trens intercidades para passageiros e os trens de carga para containers, aliviar e trazer maior o movimento de cargas e passageiros. Os cuidados com a recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos no estado foi um dos principais temas discutidos na reunião da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A 8ª reunião da comissão aconteceu no plenário José Bonifácio. Aprovado o projeto de lei 447 de 2017, de autoria do ex-deputado Gil Lancaster, que torna obrigatória a afixação em braille das informações contidas nas gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais similares no estado. Também o PL 874 de 2017, de autoria do ex-deputado André Soares, que institui o programa Alerta de Vida, Socorro Estadual para Menores, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos no estado. Hoje nós estamos vivendo um momento no país de muita violação de direitos humanos. E o estado de São Paulo também não é diferente. Então é criança e adolescente, é mulher, é negro, é comunidades periféricas. Nós temos muitos problemas. A comissão precisa sempre ter responsabilidade. Aqui não se trata de ser de partido A, B ou C. Trata-se de fazer a defesa dos direitos da pessoa humana. Aprovado também o projeto de lei de autoria da deputada doutora Damares Moura, do PHS, o 565 de 2019, que institui o dia da campanha Quebrando o Silêncio, de prevenção contra o abuso e violência doméstica.
2 requerimentos de autoria do deputado Douglas Garcia, do PSL, foram aprovados. O parlamentar quer discutir na comissão a situação dos policiais militares do estado de São Paulo. A gente sabe que hoje o genocídio de policiais militares ele é altíssimo, os PMs eles estão expostos. Quais são as atitudes por parte dos direitos humanos para proteger a vida do policial militar? Isso é importante, né? E a gente não pode deixar de trabalhar por isso. O segundo requerimento foi uma visita aprovada, um calendário de visitas aprovado dessa comissão para que nós possamos visitar a PMDFESP, né? Que é uma instituição que cuida de policiais militares portadores de deficiência física, né? Aqueles PMs eles infelizmente são largados. Está na hora de a gente começar a pensar em políticas para conseguir inserir o policial militar deficiente físico no mercado, ou no seu trabalho também, porque afinal de contas a gente tem um Copom, por exemplo. Por que a gente não trabalha para conseguir alguma vaga para eles no Copom, né? Que eles não vão precisar fazer o atendimento físico, mas sim o atendimento telefônico, eles já sabem como funciona a atividade policial. O requerimento da deputada Beth Saão, do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, também foi aprovado. Pede à comissão que estabeleça um calendário de visitas a 12 unidades prisionais do Estado para fiscalizar a alimentação, lotação, higiene e tratamentos médico e mental dos detentos. Quando a gente pede para visitar uma instituição pública, é porque a gente quer ir lá para ver, para melhorar. Né? Melhorar, você fala assim, vamos fazer uma relação de presídios que nós vamos visitar. É Comissão de Direitos Humanos, tem que ir. Tem que ir para ver como os presos estão sendo tratados, como que está a lotação de determinados presídios. Nós não vamos conseguir em todos, são 177 presídios, acho que no estado todo. Mas tirar algumas amostragens e vamos lá. Vamos para aqueles que têm uma considerado bom, razoavelmente, e vamos para aqueles péssimos também, né? Porque é obrigação do Estado, e o Estado precisa resolver isso, como também vamos ver as condições dos trabalhadores que atuam nessas áreas. Evento aqui no Legislativo Paulista debateu modernidades nos meios de comunicação para professores e alunos. É o que você vai ver em instantes. Todos os anos, mais de 50 mil brasileiras recebem o diagnóstico de câncer de mama. Para alertar sobre a importância de exames, tratamento e principalmente a conscientização no combate à doença, foi realizada aqui no Parlamento Paulista uma sessão solene para celebrar o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Primeiro veio o diagnóstico de câncer de mama. Rose foi identificada com a doença em 2014. A vendedora buscou tratamento público. Após a cura, ela agora busca ajudar outras mulheres a enfrentar a doença. Tento ajudar elas o máximo que eu puder, porque é muito difícil, mas a gente precisa de pessoas que tenham determinação e força para vencer, porque não é fácil. Dona Maria Varão também teve a doença e enfrentou várias sessões de radioterapia, um tratamento que deixa a pessoa bastante debilitada. Depois de 10 anos, ela venceu a doença e veio apoiar a causa na abertura do mês de combate ao câncer de mama. A experiência é difícil, né? Mas eu acho muito importante um evento como esse, a divulgação. Eu tive um câncer de mama em 2009. Fiz algumas radioterapias, mas eu estou bem, eu me considero curada, mas eu acho ótimo esse evento. Como a Rose e a Maria, todos os anos, milhares de mulheres no mundo são diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, o movimento Outubro Rosa existe há mais de 15 anos e é um dos casos mais bem-sucedidos na prevenção de câncer. A incidência do câncer de mama nas mulheres de 40 ou acima dos 40 é muito grande. Então é muito importante que a gente faça esse alerta, que as mulheres não tenham medo de fazer seus exames preventivos, não só os exames de mama, a mamografia, como também outros exames ginecológicos, né, que a mulher também apresenta câncer no útero, no ovário. Então muito importante que se faça esse exame. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano no Brasil são registrados 58 mil novos casos de câncer de mama. Esse é o segundo tipo de caso de câncer que mais mata mulheres no país. Mas com o diagnóstico precoce, o índice de cura pode chegar a até 95%. Mas ainda existe bastante desinformação sobre o assunto.
A doença tem relação com hábitos de vida, como sedentarismo e consumo de alimentos industrializados e de álcool. Para os especialistas, a mamografia é um dos exames mais indicados, porque pode detectar alterações muito pequenas, que ainda não são palpáveis, o que aumenta a chance de sucesso no tratamento. Na abertura oficial do Outubro Rosa no estado de São Paulo, vários deputados vieram apoiar a causa. E de extrema importância para a conscientização de todas as mulheres contra o câncer, mas principalmente da prevenção do câncer. Porque o que mais tem destruído mulheres, matado, é justamente a falta de prevenção. Nós entendemos que quando se faz a prevenção, há uma chance muito grande de cura. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui na LESP. Ter uma data para lembrar, não é, sobre um problema tão grave como esse, que cerca as nossas mulheres, que mata as nossas mulheres, ele tem um caráter educativo e de conscientização extraordinário. Quem de nós não vai se lembrar, no Outubro Rosa, que precisa fazer um exame preventivo? Quem de nós? Nós, como deputados também, exercendo políticas públicas que possam, de fato, dar à mulher, né, às mulheres, a possibilidade de se prevenirem, né, de poderem procurar ajuda médica, de poder esclarecer dúvidas também a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer de colo de útero também, que é muito comum, né, nas mulheres, mas que muitas mulheres, muitas vezes por falta de informação, por não ter acesso à informação, acabam não conseguindo se prevenir. Isso é uma questão de saúde pública. Esse mês de outubro, a gente tem que fazer esse trabalho. Quanto mais evento, quanto mais conscientização a gente tiver, mais prevenção nós teremos. E quanto mais prevenção, menor o índice de morte. Que daí as mulheres vão conseguir pegar num momento bem de princípio para poder não passar por uma situação tão difícil de câncer já em estado muito evoluído. Então, o que a gente está fazendo é lutar pela prevenção. O autoconhecimento é muito importante e é isso que a gente quer. Que essa mulherada que a gente sabe que tem força, vai para frente, faça o autoexame, procure médico, não deixe para depois. O mais importante é declarar o amor que a gente tem por nós mesmas. Nós somos o esteio de toda a família. Se a gente não estiver bem, nossa família também não vai estar. Então, isso aqui é maravilhoso. Deputados da Comissão de Infraestrutura se reuniram aqui no Parlamento Paulista para analisar 5 itens da pauta do dia. E a repórter Catarina Schutt tem agora os detalhes dessa reunião. Requerimento de autoria do deputado Márcio Nakashima, do PDT, foi aprovado para que seja oficiado o secretário do governo do estado de São Paulo, com o objetivo de levantar a ausência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros nos prédios de administração pública direta e indireta, em especial as escolas estaduais, centros médicos e hospitais do estado de São Paulo. O requerimento visa dar pressão para que o Estado cumpra para ele mesmo aquilo que ele legislou. Isso é tão interessante que no caso de um sinistro, de um acidente, o Estado acaba fazendo prova contra ele mesmo. Primeira coisa que o Ministério Público, ou que o advogado da parte contrária, que estiver processando, ou terceiros, é o seguinte: você cumpriu a lei de ter o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiro, ou acessibilidade, ou cumpriu determinada norma de segurança? Não. Então acabou a conversa. Então, já existe uma lei que obriga, mas essa lei não é cumprida. Durante o encontro, foi aprovado o projeto de lei 1088 de 2017, de autoria do ex-deputado Gil Lancaster, que autoriza o Poder Executivo a determinar cobrança de tarifa social pela Sabesp a igrejas e templos religiosos de todos os cultos e denominações. Outro projeto de lei aprovado foi o 383 de 2016, que dispõe sobre a execução de serviços e obras públicas. O relator do projeto, o deputado Aprígio do Podemos, elogiou a iniciativa e disse que a matéria vai trazer economia financeira para o Estado. Eles não podem mais fazer o que eles querem, da vontade deles, chegar, parar, dar prejuízo e começar em outro lugar ou deixar aquela obra parada e dar prejuízo para os munícipes. Então, esse projeto é para proibir o desperdício de dinheiro que os prefeitos e governadores muitas vezes fazem. A reunião entre especialistas da educação e parlamentares teve como tema novos meios de comunicação para professores e alunos. Esse evento contou com a presença da deputada Letícia Aguiar, do PSL.
A Base Nacional Comum Curricular é o documento que determina os direitos de aprendizagem de todo aluno cursando a educação básica no Brasil. A base possui 10 competências gerais. Essas competências devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo de todos os anos da educação básica. Um seminário aqui no Parlamento Paulista, organizado pela deputada Letícia Aguiar, do PSL, visa discutir novos métodos de educação. Isso acho que a gente tem que promover, além de uma qualidade do ensino público, ele precisa se atualizar com os novos meios de comunicação, né? Interação do professor, que é o maior líder em sala de aula, com os seus alunos. Esse trabalho de cooperação, de empatia, de união, de convergência, para que o ambiente escolar seja um ambiente rico de conteúdo, de capacitação, para oferecer para esses alunos, né, um melhor estudo e oferecer para os professores também uma melhor formação. Palestrante no evento, a professora Iolene Lima explica o intuito dessa discussão proposta pela parlamentar. O foco principal da ação educativa, que é o fato de olhar nos olhos dos alunos, olhar para esse ser que está na nossa frente. Quem é esse indivíduo? Quem é esse sujeito? Quais são as suas necessidades? Como ele aprende? E fazer com que, de fato, a aprendizagem ocorra. Associado na organização do evento, o Instituto Exis, uma organização que visa construir e ofertar programas e fundamentos no conjunto de virtudes morais para a formação da ética e da emoção no ambiente escolar. É responsável pela criação do programa BENI, que é um programa de formação da ética e da emoção fundamentado em um trabalho com virtudes morais em permanente diálogo com as habilidades socioemocionais para estudantes da educação básica. Se por um lado, no programa institucional com o mundo corporativo, a gente trabalha já o desenvolvimento ali de práticas comportamentais, porque o adulto já tem a personalidade já desenvolvida. Por outro lado, nas crianças, a gente ajuda elas a desenvolver essa personalidade, buscando sim o papel que ela tem da sociedade, com caráter, com ética, com princípios e valores, para que ela seja também adulto bem-sucedido quando ela tiver essa oportunidade de exercer esse papel também na sociedade. A concessão de complexos esportivos à iniciativa privada foi debatida aqui no Legislativo Paulista. Voltamos já. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa teve como foco a concessão de complexos esportivos à iniciativa privada. E o repórter Luciano Teixeira acompanhou. Representantes de modalidades esportivas, atletas, ex-atletas e membros da sociedade civil participaram de audiência pública que reivindicou a suspensão da concessão de complexos esportivos à iniciativa privada. A intenção da audiência pública é fazer uma campanha de esclarecimento junto à população sobre a importância dos equipamentos esportivos do Estado, principalmente o ginásio do Ibirapuera e também o estádio do Pacaembu. Hoje, várias ações na Justiça questionam essas privatizações. Em setembro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou o contrato de concessão do complexo esportivo do Pacaembu para a iniciativa privada. Com isso, a concessionária Alegra Pacaembu assume por 35 anos a gestão de uma área que inclui, além do campo de futebol, uma piscina, 2 quadras de tênis e um ginásio poliesportivo. A concessão também inclui a demolição do tobogã para a criação de um prédio de escritórios. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram fora da concessão. O edital ele foi feito basicamente para que ele fosse possível que alguém manifestasse o interesse. Então não tem horas muito reduzidas de uso, 5 horas semanais do uso da piscina no contrato. Aí fica para a concessionária talvez fazer outra coisa, mas a exigência da prefeitura ela não favorece os usuários. Então a prefeitura que deveria zelar pelo bem não está fazendo isso. Então essa é a nossa questão. Nós ainda estamos tentando até na justiça
questionar todos esses pontos. Em março, o governador João Dória apresentou o modelo para a concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o ginásio do Ibirapuera, para iniciativa privada por 35 anos e investimento mínimo de R$ 220 milhões. O processo envolve autorização legislativa, audiências públicas e a obrigatoriedade de permanência de espaços públicos para a prática esportiva. O projeto prevê a obrigatoriedade de construção de nova arena multiuso com capacidade de 20 mil lugares. Representantes da sociedade civil e usuários dos equipamentos esportivos chamaram a atenção para a importância do complexo para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. São casos análogos, um na esfera municipal, outro na esfera estadual, mas revelam a ausência de políticas públicas claras para o esporte e para o lazer e essa obsessão em ceder e ceder criminosamente, ceder de uma maneira que fere os interesses dos cidadãos paulistanos, esses patrimônios, esses equipamentos públicos. Eles vão perder a sua grande característica de atender a população, sobretudo a população mais carente, que não tem condições financeiras. Existem vários serviços e vários espaços que são utilizados pela população e que serão extintos agora com a privatização, porque a privatização é empresa que é lucro. Então ela não vai se preocupar mais em formar atletas como vem se formando hoje aqui no complexo do Ibirapuera, por exemplo. Então a nossa audiência pública de hoje é no sentido de tentar reverter essas privatizações através da apresentação de projetos de lei ou mesmo através de ações na justiça. O Espaço Cultural da Assembleia recebeu uma exposição em comemoração aos 20 anos da Carta do Papa João Paulo II aos artistas. A exposição contou com diversas obras da galeria do artista Cassiano Araújo. Entre elas, a imagem de Irmã Dulce e do Papa João Paulo II. A mostra faz um resgate de cultura e arte, proporcionando conhecimento e história aos visitantes. A defesa da cultura hoje no Brasil é essencial para a proteção dos direitos humanos. Então, a exposição tem esse propósito, unir os artistas e fazer com que eles reflitam sobre a grande importância que a cultura representa para a nossa nação. O homenageado da noite foi o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, que recebeu das mãos do artista uma pintura de sua imagem. É interessante a gente também ver como as outras pessoas enxergam a gente. E ainda mais quando é um artista, os artistas têm intuições e percepções que às vezes escapam ao comum. A mostra também traz obras dos artistas Salvador Francisco e Julieta Pedrosa. A exposição acontece até o dia 5 de outubro, das 10 da manhã às 8 horas da noite, no espaço 5º Centenário da Lesp. A entrada é gratuita. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a Rede Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá.